Muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. E hoje nós começamos mais um livro da Bíblia. Nós estamos em 1 Samuel. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 1, que você vai acompanhar comigo. Mas antes, como eu fiz das outras vezes, eu quero fazer a leitura da introdução da minha Bíblia de estudos, para que você tenha conhecimento, um panorama geral do que é que vai ser tratado neste livro. Pois bem, e diz assim: Samuel, primeiro livro de Samuel, análise. Os livros de Samuel registram a transição da teocracia para certo tipo de monarquia e então o estabelecimento da monarquia. O relato tem início nos últimos dias dos juízes e termina com um idoso Davi, seguramente entronizado como rei sobre Israel e Judá. As duas outras grandes personagens da obra são Samuel e Saul. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Era homem de profunda piedade e discernimento espiritual, inteiramente dedicado à realização dos propósitos de Deus referentes a Israel. Embora não fosse de linhagem aarônica, sucedeu a Eli no ofício sacerdotal. Parece que foi o primeiro a estabelecer uma instituição para o treinamento de jovens para a chamada profética. Foi chamado para guiar a Israel em algumas das maiores crises de sua história e chega quase à altura do próprio Moisés. Sem qualquer vontade de sua parte, viu-se no papel de fabricante de reis, pois foi comissionado a ungir a Saul, o primeiro rei, e então a Davi, o maior dos reis de Israel. Saul, o rei, foi uma personagem enigmática. Sendo um homem dotado de grande coragem física, faltava-lhe, entretanto, aquela constância de propósitos essencial à grandeza. Seu temperamento volúvel pôs em perigo a todas as suas relações pessoais e um temor mórbido de rivais em potencial perseguia sua mente e afetava a sua razão. Partindo de um passado humilde, foi chamado à posição mais elevada da nação. No fim, sem qualquer realização que lhe desse direito de um sepultamento real, seus ossos foram levados de volta ao seu lugar nativo. Davi é uma das grandes personagens do relato bíblico. A semelhança de Saul, provinha de um passado humilde, mas seus dotes eram da mais elevada ordem. Nasceu como líder dos homens, capaz de conquistar e reter sua lealdade. Alguns de seus mais fiéis servos vieram de fora de Judá e Israel. Itai, por exemplo, era de Gate. Davi era um sábio administrador e um bom juiz da natureza humana. Sua capacidade em fazer decisões imediatas é bem ilustrada na solução que apresentou para o delicado problema que surgiu em torno de Mefibosete, que está em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24 e seguintes. Era um poeta altamente inspirado, cujas canções de louvor enriqueceram a adoração, primeiramente no templo e então na igreja cristã. O fato de haver se elevado tão alto e a um tão alto custo deveria tê-lo feito um indivíduo forte, que se julgaria ser capaz de resistir à tentação. Infelizmente, os seus poderes de resistência não eram maiores que os dos demais homens. Ainda mesmo quando fazemos o devido desconto por causa da época em que ele viveu, não se mostra um campeão quando defrontado com a tentação. A respeito dessa fragilidade, ele viu claramente o propósito de Deus relativos ao seu povo e previu a vinda do rei messiânico, a quem relatou tão imperfeitamente em sua vida. Repetindo, a despeito dessa grande fragilidade, ele viu claramente os propósitos de Deus relativos ao seu povo e previu a vinda do rei messiânico, a quem retratou tão imperfeitamente em sua vida. Os livros de Samuel provêm uma indispensável narração no registro das relações de Deus com o povo de Israel, bem como no da sua preservação e preparação para seu duplo propósito: serem recebedores dos oráculos de Deus e produzirem no tempo devido o maior dos filhos do grande Davi. Autor. Em parte alguma se encontra informação sobre quem escreveu esses livros, mas a declaração em 1 Crônicas 29 e 29 sugere fortemente que Samuel foi seu coautor, juntamente com Natã e Gade. Pois bem, vamos começar então a leitura do livro de 1 Samuel, propriamente dito. 1 Samuel capítulo 1, título: Eucana e suas mulheres, verso 1.
Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Título: A oração e o voto de Ana. Verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Título: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Título: O Cântico de Ana. 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus.
Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém, os débeis cingidos de força. O que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Título: Os crimes dos filhos de Eli, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de madar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Título: A mocidade de Samuel, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Título: Eli repreende os seus filhos, verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Título: Profecia contra a casa de Eli, verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desonram serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus olhos, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão para que coma. Glória a Deus, meus queridos. Paramos por aqui a nossa leitura de hoje. Lemos então 1 Samuel capítulos 1 e 2. No próximo vídeo continuamos em 1 Samuel capítulo 3. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, ative as notificações, também deixe comentários, sugestões de vídeos e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer e se juntar a nós nesse projeto. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.